E no Vasco, a primeira opção para substituir Fernando Diniz parece ser mesmo Renato Gaúcho. Falei, não falei? O Vasco está de olho no mercado depois da saída de Fernando Diniz. Agora a missão é encontrar um novo comandante para tentar dar rumo ao time na temporada. A diretoria do Vasco tem algumas preferências. Um técnico que potencialize o trabalho que vinha sendo feito por Fernando Diniz, esteja desempregado e tenha bom relacionamento com os jogadores. A partir desse perfil, alguns nomes agradam a diretoria cruzmaltina. No momento, quem aparece na frente é Renato Gaúcho. Nesta segunda-feira, o Vasco iniciou conversas para contratar o comandante. O fato dele estar no Rio de Janeiro é visto como positivo, já que facilita as tratativas. Ainda não houve proposta oficial, mas a expectativa é que as partes conversem para avançar nas negociações. Renato Gaúcho está sem clube desde que deixou o Fluminense em setembro do ano passado. Em dezembro de 2024, ele também foi procurado por essa diretoria para assumir o Vasco, mas naquele momento não aceitou a oferta. Além de Renato, outros nomes também estão sendo avaliados por Pedrinho e companhia. Enquanto isso, sob o comando de Bruno Lazzaroni, o elenco se prepara para o duelo diante do Santos, que acontece na quinta-feira na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O volante Thiago Mendes, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante as atividades no CT Moacir Barbosa, é dúvida, assim como o zagueiro Cuesta, com dores no joelho direito. Será que ele aceita a proposta? Será que terá negociação entre Renato e Vasco? Veremos, não é? Pessoal, e o Vasco aí que mandou o Fernando Diniz embora e tá aí com a lista de treinadores. Tem o nome do Renato Gaúcho como um dos mais cotados pela mídia, mas já saiu nas internas que tem um outro nome que pode sim assumir o time do Vasco, o comando técnico do Vasco de 2026. Ficou interessado? Quer saber o que a mídia está falando a respeito disso? A respeito da preparação do Vasco para enfrentar o Santos nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro e muito mais. Então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Bom, quem busca um treinador é o Vasco da Gama, então direto com o Rodrigo. Será que o Jufo faz aniversário essa semana também? O Jufo acho que é diferente. O Dom que faz, eu faço. O Jufo não é de agora, não. A mãe do Cícero, se não me engano, faz também. Eu não sei o Jufo de quando é, mas enfim. Todo mundo de fevereiro também. Eu sou de julho. Uma questão interna. A gente quer saber do Diniz, né, que se foi, e se já tem substituto, então, do novo técnico do Vasco, hein? Ou do antigo técnico do Vasco, Ju. Bom dia, Bruno, Dom, Jailson. Nesta terça-feira, não vamos adiantar as coisas, onde o Vasco segue no mercado atrás de um técnico e a prioridade é Renato Gaúcho. O primeiro contato já foi feito, desde ontem a ESPN já tem essa informação, já trouxe essa informação de que Renato Gaúcho recebeu aquela ligação: oi, sumido, tá disponível, podemos dar uma conversada, e ele acenou com um sinal positivo para a diretoria do Vasco. Numa primeira reunião de cúpula, o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, tentou com que fosse a opção de um estrangeiro, até por ele ser português, ele tem conhecimento do mercado estrangeiro de técnicos, mas o momento extracampo, o momento do time, o momento do clube, fez com que o Felipe, o vice-presidente de futebol, e o Pedrinho optassem por um brasileiro experiente, e aí esse perfil foi do Renato Gaúcho, que já mora no Rio de Janeiro, já conhece o clube, o futebol carioca, e poderia também blindar o elenco do Vasco nesse momento extracampo onde o time não está bem. O camisa 10, Felipe Coutinho, rescindiu o contrato há 4 dias, então o Renato Gaúcho teria esse estofo para assumir o time nesse momento. A primeira conversa já foi feita, o Renato Gaúcho sinalizou positivamente, e agora o Vasco vai tentar avançar num contrato até o final de 2027. São esse momento da negociação onde o Vasco procura um novo treinador. Pedrinho até pensou em outros nomes, tentou outras possibilidades. O Rafael Guanais do Mirassol foi considerado, mas por ser uma negociação difícil, tirar ele desse projeto onde tem identificação, está na Libertadores, e também por não ter tanto conhecimento do futebol carioca, não ter tanta vivência ainda de Série A, fez com que o Vasco saísse dessa opção e realmente entrasse com tudo para trazer o Renato Gaúcho de volta ao clube. O Vasco que tentou o Renato no ano passado, né?
antes dele assumir o Fluminense, mas por uma questão financeira no momento não era possível, agora já é outra realidade e o Renato Gaúcho é sim o plano A do Vasco, mas não para quinta-feira, Bruno, contra o Santos vai o Bruno Lazzaroni, que é da comissão fixa e vai estar na beira de campo para comandar o time. A expectativa, se tudo der certo, é ter Renato no final de semana no jogo de volta contra o Fluminense. Boa, Jufo, obrigado, hein? Então, aí seria interessante, né? O Renato, então, se acertar, já estreia no jogo de volta contra o Flu. Vai ser curioso se isso acontecer, Jailson. É bem curioso, enfim, o Renato, entendo a questão dele conhecer o futebol carioca, né? Já tem a história dele ali no Vasco também. Só que, sério, sinceramente, eu queria entender, em alguns momentos, algumas movimentações. Porque, por exemplo, até do próprio Renato, né? A gente vai desenvolver depois essa resenha ali também, na segunda hora, mas até do próprio Renato, que saiu do Fluminense, sendo que estava fazendo ali, né, um bom trabalho, teve aquela sequência ruim depois do Mundial, mas ele fez um baita do Mundial de clubes, depois estava fazendo, enfim, tinha uma sequência ali de resultados negativos, mas ele vinha num bom momento, e aí ele, por conta de imprensa, ele falou até da nova geração de influenciadores e tal, de pressão, ele não quis mais, saiu. Aí agora vai pegar o Vasco. Onde o que mais vai ter a pressão. Vai assumir o Vasco. Enfim, que não falta no Vasco é a pressão. E aí também a gente pode falar depois na sequência sobre defesa, né? Porque, tudo bem, é um técnico que é ofensivo. Mas ajeitar a defesa do Vasco talvez não aconteça. Enfim. Vamos ver, deixa o Donk dar a opinião dele também. Até porque pelo menos segue aquela linha que a gente contou ontem aqui, que o Bruno Andrade falou mais cedo no Fala Fonte, que a ideia seria ter um técnico que conhece o futebol brasileiro. Que não precisa de adaptação. E se alguém conhece bem, esse alguém também é o Renato. Exato, acho que esse é o argumento para quem defende a contratação, porque de fato faz sentido, um cara que conhece, e até na questão às vezes de blindar o elenco, é um cara que é bom nisso num clube que tem pressão, mas pegando o que o Jailson falou, se ele alegou isso para sair, acaba sendo um pouco contraditório, porque o Vasco é um dos clubes de maior pressão nesse momento, até pela ausência de título, ter flertado com a Copa do Brasil. Não sei se esse período sem trabalhar também, às vezes, faz ele repensar em relação a isso. A questão da defesa, para mim, ele foi vice-campeão brasileiro, tendo a 4ª pior defesa do campeonato com o Grêmio. Sofreu 50 gols com o Grêmio, tendo a 14ª defesa em 2024. No Mundial fez um ótimo trabalho defensivo, isso é verdade, mas o caráter do torneio diferente. Então, assim, se a ideia era buscar uma estabilidade defensiva após Diniz, os últimos trabalhos do Renato, embora tenham sido bons em algum momento, né? O Mundial do Fluminense, foi excelente. A questão com o Grêmio, foi vice-campeão da Série A, depois de ter subido logo de sequência, a melhor campanha de um time que acaba de subir, mas defensivamente tem essas questões que também acabam sendo contraditórias. Então eu vou passar a informação aqui do Bruno Andrade sobre Renato Gaúcho no Vasco, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, vocês acham que o Renato Gaúcho é o nome ideal para assumir o comando do Vasco? Qual a sua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários, hein? Hoje, Renato Gaúcho é a prioridade do Vasco para assumir o comando técnico deixado pelo Fernando Diniz. Não tem uma proposta até o momento, mas existem já conversas em andamento, e aí o que o Bruno Andrade apurou é que as partes discutem um contrato até dezembro de 2027, Bruno Vicari. Então, Renato Gaúcho, de acordo com a apuração do Bruno Andrade aqui na ESPN, e daqui a pouco ele aparece por aqui, é o ficha 1 para assumir o Vasco nesse momento. Dezembro de 2027, então Exato. 1 ou 2 anos de contrato, contando esse ano. Dezembro, 2 anos de contrato. Tinha uma preocupação ali por conta do, o Pedrinho, o Bruno contava isso pra gente, o Rafael Marques também, que o Pedrinho ele tava assim, não sei se impressionado, mas ele era contrário ao mercado como tá inflacionado dos treinadores. Sim. Porque hoje os treinadores eles recebem de milhão pra cima, né, Hernan? Sim. Esses nomes mais importantes, e o Renato é um desses nomes. Exato. Agora, tem uma questão que é a folha salarial ali do Vasco, ela teve um alívio a partir do momento que o Coutinho deixou o elenco. Então, não sei se eles estão equilibrando essa questão aí financeira, envolvendo também até, de repente, esse alívio na folha com a saída do Coutinho. O que o Bruno apurou aqui é que o que pesa para a contratação do Renato Gaúcho, que não está concretizado ainda, não tem oferta, mas tem conversa em andamento, é que pesa a favor dele a experiência e a liderança no vestiário. Então, é uma figura que o Vasco,
a gente estava sabendo disso, que eles queriam contratar um técnico que já conhecesse o futebol brasileiro. Foi, e eu aposta. acho isso um acerto. Eu também acho. Acho que o momento do Vasco não é propício para apostas. E aí outro nome que foi especulado, mas pelo que o Bruno apurou, não vai ser contratado, é do Guanais. É que não chegaram a contactá-lo, porque ouviram que a informação do Hernan aqui, a multa era de 3 milhões de reais, e também não tinha uma certeza que ele ia deixar o Mirassol, tinha que negociar uma saída, então o Guanais ficou de lado nessa busca no mercado, e hoje nessa procura do Vasco por um novo técnico, é o Renato Gaúcho o ficha número 1, Bruno Vicari. E é bom assim, de falar também, acho que além dessa questão de não buscou, tem a questão da multa e tal, eu bato muito nessa tecla do compromisso que o Guanais tem com o Juninho. Isso é legal mesmo. Lá do Mirassol. Uhum. Né? Tem o projeto da Libertadores, tem o projeto brasileiro, o Mirassol não vai jogar essa semana porque tem a Recopa, né? O Flamengo, aliás, Recopa que é só aqui! Só aqui! E o Mirassol faz um trabalho bom. Todo mundo fala, mas o Mirassol no ano que vem você vai ver disputando várias competições, tá ganhando de todo mundo de novo. Não. Calma aí. Mirassol? Não tá ganhando de novo? Foi eliminado Paulista, pô. E daí? Paulista é... Não, pô. Tá aí o Santos também foi. Tá aí, mas entendeu? aí o Santos, coitado dele, né? O Mirassol tá mirando coisas grandes. Isso é verdade. Tá mirando fazer uma boa Libertadores e um brasileiro, né? Brasileiro, exatamente. Mas é isso, assim. E até eu queria convocar o Felipe Silva, já que a gente tá falando do Mirassol, para falar do Paulinho. Verdade. Você Informação, trouxe um bom gancho isso aí. Aí depois, então vamos falar essa do Paulinho, mas depois a gente volta no Renato, porque tem algumas perguntas aqui no chat. Tá bom, vamos lá. A gente volta no Renato, mas o que aconteceu com o Paulinho do Mirassol? Porque um cara mandou aqui, o Nicolas mandou, o Guanais não seria muito inteligente, aí a opinião dele, tá? De sair do Mirassol, que é organizado, pra ir pra um Vasco que está todo bagunçado. Não sei, o Vasco tá se organizando também nos últimos tempos, né? O Pedrinho Vasco tem projeto. Tem projeto. Contratou bons jogadores, o Pedrinho organizou mais a casa, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais de Renato Gaúcho. Então, a Cruz Maltina ela é a favor do Renato e tem gente perguntando, mas para o Renato é uma boa assumir o Vasco? Ele sempre priorizou clubes cariocas, né? Por estar adaptado ao Rio de Janeiro, morar ali perto, então trabalhar no Rio de Janeiro é um ponto de vantagem para o Renato Gaúcho. E eu acho que assim, no meu ponto de vista, na minha opinião, ele pegar agora o Vasco é um acerto. Você acha? Porque se fosse o Vasco de 2 anos atrás, talvez, que era um time mais bagunçado, podemos dizer assim, o Vasco hoje é muito mais organizado. Até o Hernan falou aqui, tem um projeto, o Pedrinho é um cara que está muito alinhado com o dia a dia, bons jogadores, resta um técnico que coloca o time nos trilhos ali. Então, e alguém mandou aqui, mas vai fazer um contrato de 2 anos com ele? Quem que mandou aqui? E destacou o seguinte, nenhum técnico vai ficar 2 anos no Vasco. Não, mas aí tudo bem. Essa é uma discussão que eu vi nas redes sociais. Pro jogador, você dá 3, 4 anos de contrato. Por que pro técnico é sempre 1 ano de contrato, às vezes 6 meses? Não, é que aí o Renato vai pedir mais, não é? Por exemplo, o Mancini, quando pegou o Red Bull ano passado, não foi 3 meses, 2, 3 meses? E assim, a gente até fez um levantamento rápido ali. Nos últimos 10 anos, o último técnico que ficou mais de 1 ano no Vasco foi o Jorginho. Nossa, o Jorginho. Entre 15 e 16. E ele venceu ali o Campeonato Carioca e era a Série B também, se não me engano. Mas faz 10 anos que o Vasco não tem um treinador que fica mais de 1 ano no comando da equipe. Eu acho que o Renato Gaúcho, assim, na minha visão, é um cara que, tudo bem, não vem de um bom trabalho no Fluminense, mas ele tem um bom time nas mãos. Eu acho que ele pode ajudar o Vasco. Com certeza. E aí, vocês acham que o elenco que o Vasco tem hoje, o Renato Gaúcho consegue, né, treinar esse elenco, deixar esse elenco afiado? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Você não acha, Hernan? Muito. O Renato, eu acho. E assim, a ideia do Vasco era alguém que pudesse dar continuidade ao trabalho do Diniz, potencializasse. Se a gente pensar no trabalho do Renato, é um trabalho que o Renato não é retranqueiro. O Renato não é um técnico que coloca o time para trás, arruma o time da defesa, precisa arrumar o sistema defensivo, um time que toma gols, sim, é bem verdade. Mas o Renato é um time que joga para frente, é um time que propõe, é um time ofensivo. Então, assim, se você tem esse olhar para um trabalho que dê continuidade ao que o Diniz fez,
o Renato Gaúcho e o Guanais, que foi o outro técnico ali também que fazia parte de um interesse do Vasco e que estava ali nos bastidores do clube, são dois técnicos que conhecem o futebol brasileiro, estão no futebol brasileiro e que poderiam e podem potencializar o trabalho do Diniz. Eu vejo o trabalho do Renato como excelente para esse momento do Vasco. E além de tudo, um cara que tem costas largas, um cara que tem uma experiência boa de vestiário para gerir esse time do Vasco. Tem tamanho e é um bom personagem aí pro futebol. Bom, tô muito amargo, hein? Deixa eu chamar o Jufo então pra... Hein, Jufo, por favor, hein? Estamos precisando aí de mais tranquilidade então nesse programa, mas aí chamar o Vasco também, não sei se vai me ajudar nessa história, hein, Jufo? Tranquilidade não. Cara, quer tranquilidade e mudou o assunto pro Vasco? Não vai acontecer, né, Jufo? É o que tem pra hoje, Jufo. Então, vamos atualizar aqui o torcedor vascaíno, principalmente, mas todo mundo ligado no Sport Center, que a procura por técnico tá rolando no Vasco, diferente do São Paulo, que tá correndo risco de perder o técnico. O Vasco já tá sem técnico e tá atrás de um novo no mercado, e o nome a prioridade é de Renato Gaúcho. Desde ontem a gente já vem falando aqui na ESPN que já houve o primeiro contato, já houve a primeira ligação para saber do interesse do Renato Gaúcho de assumir o Vasco. No ano passado ele recusou, uma proposta antes de assumir o Fluminense para vir ao Vasco, mas nesse ano já é outro cenário e o Renato Gaúcho acenou positivamente para essa negociação. O Vasco, então, já trata dos primeiros passos, tempo de contrato, também toda a forma, todo o aparato esportivo, todo o projeto que o Vasco apresenta para o Renato Gaúcho. A primeira ideia é um contrato até o final de 2027. O Renato, que a princípio não era o principal nome, numa reunião após a demissão de Fernando Diniz, o diretor de futebol Admar Lopes, que é português, tentou convencer Pedrinho de um técnico estrangeiro, ele que tem conhecimento do mercado estrangeiro, mas pelo momento do Vasco extracampo, também uns resultados, o momento de pressão, a saída de Felipe Coutinho fez com que Pedrinho e o Felipe, vice-presidente de futebol, optassem por um brasileiro com experiência. Outro nome que também foi avaliado é o de Rafael Guanais do Mirassol, mas esse não tem tanta vivência na Série A, não conhece bem o futebol carioca. E quem soma todas essas características é o técnico Renato Gaúcho, que já foi treinador do Vasco, conhece muito bem o Rio de Janeiro, já mora aqui no Rio, então não teria problemas de assumir o time já nessa semana. Então ele é a prioridade, já teve o primeiro contato, uma conversa para contrato até o final de 2027. Se tudo decorrer bem nessa negociação, a expectativa é que Renato Gaúcho assuma no final de semana contra o Fluminense no jogo de volta do Carioca. Para quinta-feira contra o Santos, Bruno, vai ser o seu xará Bruno Lazzaroni, auxiliar técnico da equipe permanente aqui do Vasco. Que jogo, hein, na quinta, então, contra o Santos, do Vojvoda também pressionado. Continua aí com a gente, tá, Jufa? A gente tem esse número de 50 técnicos no Brasileirão por pontos corridos do Vasco, né? Então, olha só, de 2003 para cá, 50 técnicos já passaram pelo Vasco. Na gestão Pedrinho, 5 técnicos em 2 anos. A gente estava até lembrando e vendo que essa semana, acho que vocês viram que viralizou aquele vídeo do Arsenal mostrando uma sala ali acho que é no próprio Etihad, eu não sei se é no escritório do Arsenal, com as fotos de todos os técnicos do Arsenal, da história. Vocês viram esse vídeo? Não, tem um vídeo assim que mostra uma sala e tem uma parede. Eu vi, no corredor do Emirates. Você viu? É no Emirates, não é, Jufo? Vi, são 21. Tipo o Liverpool, né? Exato. Tipo, o Liverpool acho que tem até mais, chega a 25. São pouquíssimos treinadores mas também. Em mais de 100 anos de história, quase 130 anos de história, 21 técnicos. O Vasco em 10 anos, o Liverpool 20, são 24 técnicos. 24, né? E o United 27. Claro que assim, é a título de curiosidade mesmo, né? Claro, porque não dá pra você comparar a realidade. E olha que lá título não rola também não, hein? Também não. Mas assim, aqui você vê o Vasco tem 50 em... Pessoal, vocês acham que essa troca de treinador corriqueira prejudica mais o time do Vasco ou não? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Lembrando que o Fernando Diniz foi quem montou o elenco, né, praticamente. Um pouco mais de 20 anos. 50 treinadores, né? O último que passou mais de um ano no Vasco foi o Jorginho, entre 15 e 16. Nossa. Entre 2015 e 16...
ele ficou ali 400 dias e conseguiu ali, foi campeão carioca e foi campeão da Se Série eu não B. tô enganado, o Flamengo também agora, né? Porque o último acho que tinha sido o Luxemburgo. Tinha sido o Luxemburgo, ficou um ano. E agora que foi o Felipe Eu Luiz acho também. que O Jorge Jesus não... O Jesus eu acho que chegou porque Mas teve não aquela que pausa. começou e terminou a temporada, Isso, né? exato, porque teve aquela pausa, foi mas pandemia e tal, né? É a realidade do futebol brasileiro, né? Realidade do futebol brasileiro. Infelizmente, é o que a gente vê aqui, muita pressão, muitos técnicos muitas vezes, né, não sustentam, a diretoria... Assim, o Jufo pode trazer pra gente, por exemplo, essa questão do Vasco, porque lá no início, na contratação ainda do Diniz, o Pedrinho, um entusiasta absurdo do trabalho do Diniz, e a torcida também não tinha aquele amor, aquele clamor pelo Fernando Diniz. O Jufo pode trazer pra gente da melhor forma. E agora, tranquilamente, naturalmente, a gente consegue ver que a pressão, ele não sustentou a pressão por conta dos resultados. Isso. Não é, Ju? A demissão do Diniz foi totalmente por pressão política e externa também por conta da torcida. No início dele no Vasco, a torcida ainda teve a paciência por conta do estilo de jogo, toda a introdução, até porque ele veio do Fábio Carille, que é totalmente o oposto, né? Então teve aquela certa paciência. Aí o time teve a boa fase em novembro, né? Que ganhou 6 jogos em 7, engrenou, foi avançando na Copa do Brasil, mas aí no final, já em dezembro, no final do Brasileirão, à medida que ia avançando na Copa do Brasil, tirava um pouco do foco do Brasileirão, porque foram derrotas atrás de derrotas, já na fase final ali do Brasileiro, só ganhou do Inter. Então a paciência da torcida acabou e a demissão ocorreu muito por pressão política, porque o Pedrinho não era a favor da demissão, nem o Admar Lopes, mas todo o contexto dentro do clube, até a torcida, fez com que o Pedrinho mudasse de ideia. Mas ele sempre foi entusiasta do Fernando Diniz desde os tempos de comentarista, e ele trouxe o Fernando Diniz na conta dele. O Dom, que faz sentido procurar o Renato? Então, em alguns aspectos sim, mas em outros acho que você tem de certa forma, contradição. No aspecto de já conhecer o futebol brasileiro, o futebol carioca em específico, acho que de ser um cara que tem essa questão de blindar o elenco num momento de pressão, e o Vasco hoje lida muito com isso, né? É um dos clubes de maior pressão, até pela ausência de títulos relevantes, o que não condiz com a história do Vasco, mas virou uma realidade, né? De um clube que lidou com muitos rebaixamentos e que agora voltou a jogar a final de Copa do Brasil, então lida com essa expectativa de ter ficado tão próximo de ganhar um título importante como a Copa do Brasil e não ganhar. Nesse aspecto, acho que faz sentido. Por outro lado, foi retomando o que o Jailson falou, o que ele alegou na hora de sair do Fluminense não condiz com o momento que o Vasco proporcionaria nesse retorno. E para mim pega também o aspecto defensivo. Mesmo no Fluminense, no Brasileiro, o time tinha, se não me engano, 27 gols sofridos em 20 jogos, o recorte em que o Renato comandou no Brasileiro passado. Então, nos últimos trabalhos, os times do Renato, e sem falar no Grêmio, que também foi muito bem, foi vice-campeão brasileiro, mas teve a 4ª pior defesa naquele momento. Então, se o Vasco tem esse olhar, tem tido muitos problemas e a média de gols sofridos pelo Diniz foi muito alta, acaba sendo um ponto que você pode questionar a escolha. Então acho que você tem esses dois vieses para escolher. Então acho que você tem uma possibilidade de olhar e olha, que nesse aspecto faz sentido a escolha do Renato, mas também tem outros aspectos que acabam sendo de certa forma contraditórios. Você estava mais reticente, né, Jailson? Ao nome. Cara, sinceramente, eu não consigo entender. Mas eu pego o gancho do que o Dom estava falando, porque assim, beleza, o Renato tem história no Rio de Janeiro, conhece o clube já também, conhece o futebol carioca, conhece o futebol brasileiro, mas enfim, os dois argumentos usados em questão da defesa, em 23, 24, beleza, foi vice-campeão naquele ano do Suárez, né, que o Suárez foi até o Bola de Ouro, né, jogou uma barbaridade, o Grêmio teve uma das piores defesas, 24 também. Então, juntando os 2 anos, fui até perguntar ali pro Ricardinho Spinelli, do nosso Data, juntando os 2 anos, era a 2ª pior defesa. Só ficou à frente ali, né? Só o Vasco na frente do Grêmio, como pior defesa nos 2 anos. Então, assim, eu não consigo entender, porque nessa questão defensiva não faz sentido você ter a contratação do Renato como técnico do Vasco. E aí também tem o ponto do próprio Renato na saída dele, do Grêmio e do Fluminense.
Porque quando ele sai do Grêmio, ele também já estava com o pavio curtíssimo. Era embate muito com a imprensa. Com a imprensa toda hora, o tempo todo, aquele embate, aquelas coletivas, ele sempre ali batendo boca com os repórteres. E no Fluminense agora a mesma coisa. Na reta final ele já também não aguentava mais, não suportava mais, essa que é a realidade. E era toda hora tinha um embate nas coletivas do Renato. Estavam bem pesadas. Estavam pesadas, exatamente. Era rolava ali, né? Uma alfinetada mesmo. Enfim, pra gente falar aqui, deixar mais leve, né? Uma alfinetada. Mas então por isso que eu não consigo entender. Eu achei que ele fosse até ficar mais... O perfil do Renato Gaúcho é o certo pro time do Vasco ou vocês trariam outro treinador? Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver, quer ver mesmo Renato Gaúcho no Vasco ou outro treinador. Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Um período ali, né? Na dele ali, enfim, curtindo a vida e não voltasse a trabalhar e mais pro Vasco. Porque no Fluminense ele tinha feito um campeonato muito bom, como eu já falei na primeira hora. Tinha feito um campeonato mundial muito bom, teve uma sequência ali ruim, só que era uma sequência que a gente esperava, que a gente falou sobre isso na época por causa do Arias. O Arias tinha saído do Fluminense, que tinha sido o melhor jogador, e o modelo, o cansaço que ele mesmo falou várias vezes, e o modelo de jogo seria completamente diferente do que ele tinha feito no Mundial. Então a gente já esperava uma sequência ruim do Fluminense naquela ocasião. E mesmo assim ele ficou, né, enfim, não teve paciência. Mas acho que ele joga o jogo no sentido de, assim, ele ficou um tempo fora... Jogou o futevôlei dele, esfriou a cabeça. Será que foi o suficiente? Mas será que foi? É isso que eu falo. Aí sabe que o cara... Tá bom, mas tudo bem. Entendo perfeitamente tudo que você falou, mas pra ir pro Vasco... Não, então, aí eu acho que a pressão vai ser... eu acho que vai ser maior até do que ele tava no Fluminense. Com certeza. Recém-saído de um baita mundial. Do quarto maior time do mundo, como o senhor falou 300 vezes aqui. O maior não sei, mas melhor sem dúvida. Mas era na época, não era? Tanto que do Fluminense, quando ele sai... Exato. Por mais que já tivesse esse clima, ainda assim foi uma enorme surpresa quando aconteceu. Não, e as tanto que a gente falou no Vasco têm sido bem carregadas também. E a gente falou na época do Fluminense que o Zuzu assumiu, que falou, o Zuzu não vai ter tanto trabalho assim. Ele vai ter que ajeitar ali, arrumar um lugar pro Lúcio Acosta, mas o time tava ajeitado. Então, mas o que eu queria chegar no Renato é que eu acho que o cara tá lá, tá jogando o futevôlei dele, tá na praia e tal. Aí, né, Jufo, chega o cara, proposta de... O cara vai ganhar quanto? 1 milhão? Se não é 1 milhão, é perto disso. Aí assina um contrato de 2 anos. A gente tá falando aqui que faz quanto tempo, quantos anos ou décadas que alguém não completa 1 ano no Vasco? Imagina 2. Acho que nem dá pra procurar isso. Eu vou tentar ver quem ficou 2 anos no Vasco. E aí você ganha em cima da multa. É esse ciclo do futebol brasileiro de você ficar trocando de lugar e ganhando um dinheiro. Não faz nem sentido pra diretoria uma proposta dessa, pô. Pro Renato faz muito sentido, Renato, mas pro outro lado... Tu vai ficar pagando rescisão em cima de rescisão para um clube que também tá com problema financeiro. Isso aí em quase todos os clubes. Não, sim. Que é o que o Santos vai passar agora, aí se mandar embora o Voivoda sem ter pago os 15, 16 milhões do caixinha. Sinceramente também o Voivoda, vamos combinar... Só tá esperando, né? Vamos ser sinceros, porque já estão falando nos 12 dias de treino. Vai ser pior? Não quero mudar o assunto, mas já estão falando dos 12 dias. então vamos aproveitar que vão ter 12 dias de treino. Vai ter uma intertemporada. Então, né? Mas enfim, vamos voltar pro Vasco. E aí, ô Jufo, do ponto de vista do Vasco, de procurar o Renato, eu não sei o quanto é também nessa questão do elenco psicológico de ter perdido muito a confiança depois de tanta bronca do Diniz. E tá agora, mais do que pensar em defesa, em sistema de jogo, tá pensando em alguém que consiga colher esses cacos psicológicos que estão esparramados aí em São Januário. Não, com certeza. A contratação do Renato, vista pela diretoria, é muito mais para tentar apagar um incêndio que ocorre fora de campo, no extra-campo, do que tática em si. O Renato, eles trazem com o estofo de poder blindar esse elenco nesse momento onde o PH tem acerto verbal com o Grêmio e o Vasco tenta evitar esse negócio. O Felipe Coutinho sai com uma rescisão de contrato depois de ser vaiado num jogo de quartas de final do Campeonato Carioca. É lógico que não foi só nesse jogo, ele já vinha sendo vaiado de um tempo, mas nesse foi o ápice ali. E também no momento em que o time perdeu o Ryan, perdeu o Verratti e perdeu o Coutinho, que fizeram 60% dos gols da equipe na temporada passada. Então, muito mais do que tático, eu até acredito que eles gostem do Renato taticamente. É um treinador que na defesa não mostrou
números, como a gente falou aí, mas que taticamente é confiável, já se sabe como ele joga, assim, e dentro do elenco do Vasco, pelo menos a diretoria entende que é alguém que pode encaixar, mas é muito mais por estofo mesmo, muito mais para tentar blindar esse momento, tentar trazer para ele esse momento e ter um contato maior com os jogadores, aquela fama do Renato de ter uma aproximação maior com os atletas. Então, para o Vasco, esse é o principal nesse momento, tentar apagar esse incêndio com alguém que já mora no Rio, já conhece, já vai vir essa semana, vai fazer 2 treinos, no final de semana vai estar lá no banco, e não alguém que vai ter que fazer a mudança, se adaptar, conhecer toda a estrutura do clube. Então, assim, é muito mais por esse lado do que tático, com certeza. Peguei um negócio aqui maravilhoso. Ô, Jufa, anota essa daí, tá? Que você vai falar na próxima entrada sua do Sport Center. Vocês sabem qual foi o último técnico a ficar mais de 600 dias, 2 anos aí no Vasco? Quem? Renato Gaúcho. Olha ela. Ué, essa daí é... Cara, Entre 2005 essa eu não esperava, não. e 2007. Nossa. Gostou dessa informação, Jailson? E o curioso é o combo recente. Genial. Fez uma final de Copa do Brasil. Entre 2005 e 2007, 635 dias. E pra mim chama 55% de aproveitamento. Chama atenção que pode ser, repetir o padrão Renato pós-Diniz, que é mais ou menos o que acontece com o Fluminense, é que tem um Mano Menezes no meio do caminho. Mas aconteceu exatamente com o Fluminense, o Renato pega ali a equipe do Mano, que o Mano vai mais para evitar o rebaixamento, e aí tem essa resposta até no Mundial de Clubes antes da saída dele. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que vai enfrentar o time do Santos nessa quinta-feira, o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. No domingo volta para o segundo jogo, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Mas a notícia do momento é a chegada de um novo treinador, né? O Vasco que mandou o Fernando Diniz embora, né? E assim, estava na hora de já mandar o Diniz embora. E também essa questão saiu na mídia, né? Que segundo as informações, enquanto o Fernando Diniz ganhava 1.200.000 no Vasco, o salário de Renato Gaúcho é maior ainda, tá? Então, o salário do Fernando Diniz não era pouco, tá? Para estar no comando do Vasco, tudo isso, né? O Fernando Diniz que ganhava aí R$1.200.000 aproximadamente, segundo as informações, né? E também os vencimentos do Renato Gaúcho é até um pouco maior, tá? Renato Gaúcho tem vencimento que giram em torno de R$1,5 milhão por mês. Desde o seu trabalho mais recente à frente do Fluminense, ele está livre no mercado e aguardando a melhor oportunidade para voltar à ativa, né? Então, o Renato Gaúcho, que já teve passagem pelo time do Vasco, pode voltar aí, é o nome mais cotado, né? Então, financeiramente é R$300.000 a mais, né? E o Vasco também vai ter que pagar 4 milhões a Fernando Diniz, né? Por quebra de contrato. Essa era a multa rescisória do Fernando Diniz, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. O Vasco que está precisando sim de um novo treinador, está precisando de um cara um pouco mais incisivo, né? O Vasco o Fernando Diniz que certamente tinha perdido o vestiário, mas eu acho que se o Renato Gaúcho vier mesmo, né? Saiu até outras especulações de outros nomes, mas eu acredito que o nome mais cotado mesmo do momento é o do Renato Gaúcho, tá? O treinador que já teve passagem pelo Vasco, está desempregado, né? É lógico, é um pouco mais caro do que isso, né? Mas vamos ver se chega num acordo, segura esse 1,5 milhão, mas vocês acham que é um bom salário para o treinador, tipo assim, do Vasco? Vocês acham que 1,5 milhão o Vasco tem condições de pagar 1,5 milhão aí para um treinador? E se fosse para pagar 1,5 milhão, vocês pagariam no Renato Gaúcho ou tentariam outro treinador? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Tentariam pagar mais ou menos, não sei quanto é que é o salário do treinador do Mirassol, mas eu acredito que não chega a 1 milhão. Pagaria mais ou menos 1.200.000 ao treinador do Mirassol? Ou pagaria 1,5 milhão ao Renato Gaúcho? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!